Oi, gostaria de ler aqui a palavra de Deus em Jeremias 18, para a nossa meditação, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Glória a Deus. Então veja que Deus, ele quis comparar que nós somos o barro e ele o oleiro. E ali ele transforma em um vaso conforme o seu querer, conforme o que ele achava melhor. Então, a Bíblia não fala que Deus quebrou o vaso, não, pois não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Então somos nós que temos que nos quebrantar, que nos buscar ali cada vez mais a Deus. Pois Deus, ele não quer um vaso rachado. Ele quer justamente isso, os pedaços, para fazer outro vaso, conforme o seu querer. Pois seja a vontade de Deus e não a nossa. Então Deus diz que ele pode transformar o ser humano, ao ponto de alguém olhar para você e dizer: ela é uma nova pessoa, ele é uma nova pessoa. Quem era ele, quem era ela? É outra pessoa agora, realmente é outro vaso. É outro vaso. Que Deus que lapidou ali. Deus, ele sempre quis. Deus, ele sempre quis moldar o ser humano. Mas o ser humano nunca quis ser moldado por Deus. Ele sempre escolhe seus caminhos, seus desejos, suas estratégias. Ele confia nele mesmo. Mas a Bíblia vem dizer que o homem, o seu braço forte, um dia enfraquece. Então, bem-aventurado aquele que põe em Deus a sua confiança. Esse sim nunca ficará decepcionado. Então, essa era a reflexão que eu queria deixar hoje. Que nós venhamos nos quebrantar mais, nos colocar na mão de Deus e não ficar longe dele. E como nós vamos nos colocar na mão de Deus? Fazendo a sua vontade. Pois a Bíblia vem falar de Jó. Jó era um homem que, para mim, é o maior exemplo da Bíblia. De tantas histórias lindas que tem na Bíblia, né? Davi, Samuel, várias. Mas a de Jó me impressiona. Pois a Bíblia vem falar que Jó era um servo que Deus chegou ao ponto de dizer a Satanás: visse meu servo Jó? Deus ali, ele teve orgulho de Jó.
de dizer: visse meu servo Jó, um homem íntegro. Então veja as qualidades de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia da aparência do mal. Jó não tinha diploma. Jó nunca fez faculdade. Jó não tinha doutorado e nem menos teologia. Mas Jó era um homem íntegro. Era um homem fiel a Deus, temente e se desviava do mal. Que nós venhamos ser assim. Glória ao nome do Senhor. Então, que nós venhamos nos colocar na mão de Deus cada vez mais, pois Ele não desampara. Da mesma forma que temos compromisso com Deus, Ele também tem um compromisso conosco. Ele não perdeu o controle. Muitas vezes a gente nos sentimos como um cego de Jericó, que estava clamando por misericórdia e achava que não quer ser ouvido. E ali ele dizia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão mandava ele se calar. E ele insistia cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto de Jesus olhar para trás e dizer: traga ele. E lhe dizer: o que queres que eu te faça? Jesus sabia já a sua situação. Glória a Deus. Ele sabia. Pois Ele conhece o meu sentar, o meu levantar, sonda meus pensamentos. Ele sabe o que eu fiz, desde que acordei de manhã até agora de noite. Ele sabe tudo o que eu fiz, tudo que eu pensei, tudo que eu falei, Ele sabe. Mas Ele perguntou àquele cego: o que queres que eu te faça? E ali Ele disse: que eu veja. E ali Jesus disse: vá em paz, a tua fé te salvou. Ali ele sabia que não era qualquer um que estava passando. Era Jesus de Nazaré, aquele que poderia resolver os seus problemas. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que nos lava com seu sangue. Glória ao nome do Senhor. Então que nós nos venhamos nos chegar mais a Deus. Tribulações, eu também tenho. Perseguições, eu também tenho. Dizer que eu não vou conseguir, que eu vou desistir na caminhada, eu também ouço isso. Eu não sou diferente de você. Eu não sou nenhuma Mulher Maravilha. Eu sou apenas uma serva do Senhor que teme a Deus e procura lhe agradar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito em você. Se nunca ninguém te disse isso, estou te dizendo agora. Eu acredito em você. Eu acredito que você pode vencer. Que você vai chegar lá. E nós vamos nos encontrar lá no céu. E vamos dizer, enxugando as lágrimas, olhar e dizer: valeu a pena. Cada choro, cada lágrima derramada, valeu a pena. Pois é com muito choro que vamos conseguir entrar no céu. Ao ponto da palavra de Deus dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então ele não disse bem-aventurado os que dão risadas, porque muitas vezes os ímpios, eles sim dão muitas risadas. Eles dão risadas, estão curtindo, estão bebendo, estão farreando. Já o cristão não. O cristão por muitas vezes passa por tribulações. Tem sim a alegria do Espírito, de saber que tem um Deus que vela por nós.
mas está sempre com lágrima nos olhos. Mas sabe qual é a esperança do cristão? É que Deus vai enxugar. Pois a palavra de Deus diz, em Apocalipse, que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, se Ele chega ao ponto de dizer isso, é porque choramos demais. É porque nossa caminhada foi com muito choro. Para chegar lá na frente, o nosso Pai enxugar nossas lágrimas. Então, fique com Deus, fique em paz. Essas eram as palavras que eu queria deixar nessa noite. Fiquem firmes, logo, logo estaremos com Jesus.